Olá pessoal e bem-vindos ao canal Destinos Cósmicos. Hoje vamos explorar um dos mistérios mais fascinantes da nossa percepção. Por que o tempo está passando cada vez mais rápido? E é claro, vamos também mergulhar na complexa definição do conceito do tempo. Você já percebeu que, quando era criança, as férias pareciam durar uma eternidade? Mas agora, quando você está mais velho, elas parecem voar? Bem, você não está sozinho nessa sensação. A forma como os relógios medem o tempo é muito diferente da forma como nós o experimentamos. Os relógios têm uma precisão incrível, medindo o tempo em frações de segundo. Mas nossa percepção de tempo pode ser, bastante subjetiva. Imagine isso. Você está esperando na fila do supermercado e sente que está esperando há uma eternidade. Mas, quando está se divertindo com amigos, o tempo parece voar. E antes que você perceba, a noite já acabou. É como se o tempo tivesse uma mente própria, não é mesmo? Aqui está o que torna isso ainda mais intrigante. Conforme envelhecemos, muitas vezes sentimos que o tempo passa de forma cada vez mais rápida. Os psicólogos têm estudado esse fenômeno e o chamam de aceleração subjetiva do tempo. Mas a grande questão é, de onde vem essa sensação? Primeiramente, sabemos que os psicólogos reconhecem amplamente o fenômeno da aceleração subjetiva do tempo à medida que envelhecemos. No entanto, o que ainda não existe é um consenso claro sobre a origem desse fenômeno intrigante. É aí que entra o professor Adrian Bejan e sua teoria, baseada em princípios da física relacionadas ao processamento de sinais neurais. Ele propõe uma abordagem única e promissora para entender por que nossa percepção de tempo parece mudar com a idade. Bejan sugere que, ao longo dos anos, a velocidade com que processamos informações visuais diminui. Sim, você ouviu direito. O processamento visual está no cerne desta teoria. Mas como isso está relacionado ao tempo? Bem, quando envelhecemos, nossas redes de neurônios no cérebro se tornam mais extensas e complexas. Como resultado, os sinais elétricos que viajam através dessas redes precisam percorrer distâncias maiores, e isso, naturalmente, leva mais tempo. Além disso, o envelhecimento também causa danos nos nervos, o que cria uma resistência adicional ao fluxo de sinais elétricos, tornando o processamento ainda mais lento. Mas a parte mais intrigante dessa teoria está relacionada à nossa percepção visual. Bejan postula que esse retardo no processamento faz com que percamos quadros por segundo da nossa experiência. É como se o filme da nossa vida estivesse sendo projetado a uma taxa mais baixa, o que faz com que o tempo pareça passar mais rápido. Parece algo saído de um filme de ficção científica, não é? Mas é exatamente isso que torna essa teoria tão interessante e promissora. Então iremos aprofundar ainda mais nessa teoria intrigante e explorar outras perspectivas sobre esse fenômeno. Mas comenta aqui embaixo, já perceberam essas mudanças na percepção do tempo alguma vez? Agora que entendemos a ideia geral por trás da teoria de Bejan, vamos detalhar um pouco mais como ela funciona. Prepare-se para viajar pela complexidade do nosso cérebro e do tempo. Adrian Bejan nos leva ao coração do enigma, onde o envelhecimento desempenha um papel crucial. Conforme envelhecemos, nossas redes de neurônios se tornam mais extensas e complexas. Mas não é só isso. A sensação de que o tempo passa muito rápido ou muito devagar, dependendo das circunstâncias envolvidas, é familiar a todos nós. Pode passar voando quando estamos nos divertindo e pode parecer que os ponteiros do relógio simplesmente não se movem enquanto aguardamos notícias de um familiar em cirurgia, por exemplo. A percepção do tempo é um conceito que descreve a experiência subjetiva de um indivíduo frente à passagem do tempo e duração de um evento.
Ou seja, podemos compreender que não existe algo como o tempo homogêneo, e sim múltiplas experiências de tempo. Isso reflete a maneira como o cérebro se ajusta a diversas escalas temporais. As pesquisas sobre este assunto são fascinantes e nos mostram a complexidade do processo. Segundo a neurociência, o ser humano é capaz de processar a passagem do tempo como resultado de funções adaptivas de redes neurais arranjadas de acordo com a duração do estímulo recebido. Imagine assistir um filme em câmera lenta, que captura menos quadros por segundo do que o normal. Isso faz com que as cenas passem mais rapidamente, não é mesmo? É exatamente assim que Bayes explica porque sentimos que o tempo passa mais rápido à medida que envelhecemos. Ou seja, quando somos jovens, cada segundo do tempo real parece estar repleto de um número maior de imagens mentais, como se estivéssemos assistindo a um filme em alta velocidade. E isso nos dá a sensação de que o tempo está passando mais devagar. Bayes ilustra isso brilhantemente quando diz, abre aspas, muitas vezes as pessoas ficam surpresas com a quantidade de lembranças que têm de dias que pareciam durar eternamente durante sua juventude. Não é que suas experiências tenham sido mais profundas ou significativas, é simplesmente que elas eram processadas em um ritmo mais acelerado. Fecha aspas. Essa teoria é, sem dúvida, intuitiva e baseada em princípios sólidos da física e da biologia. No entanto, como em todas as teorias científicas, é importante manter a mente aberta para outras perspectivas. Vocês já devem ter ouvido histórias de pessoas mais velhas falando sobre como os dias da sua juventude pareciam durar para sempre. Mas será que esses dias realmente eram mais longos? Ou há algo mais acontecendo? Segundo Adrian, o pesquisador por trás da teoria que estamos explorando, a resposta está no processamento das experiências em diferentes ritmos ao longo da vida. O quão vívidas e duradouras são suas lembranças dos tempos de juventude. Bayes nos diz que a diferença crucial está no ritmo em que essas experiências foram processadas em nossa mente. Então, quando ouvimos histórias de pessoas mais velhas que se lembram com tantos detalhes e intensidades de suas experiências de juventude, é porque elas foram processadas em um ritmo mais lento, deixando impressões mais profundas em nossas memórias. Essa perspectiva nos convida a repensar nossas memórias e como percebemos o passado. É um lembrete de que a experiência do tempo é subjetiva e pode variar significativamente ao longo da vida. Devemos lembrar também que o tempo é uma dimensão fundamental da nossa realidade, intrinsecamente ligada ao espaço, de acordo com a física moderna. Essa relação entre espaço e tempo é tão profunda que juntas formam o que chamamos de espaço-tempo. Além disso, o tempo também é frequentemente usado como uma medida da mudança. Eles nos permitem entender quando os eventos ocorrem em relação uns aos outros e como eles desenrolam. O tempo é como uma moldura em que pintamos a nossa experiência. Nós o medimos em unidades como segundos, minutos, horas, dias, meses e anos. Essas unidades nos permitem quantificar a duração entre eventos e nos ajudam a navegar pela complexidade da vida. Mas aqui está o que torna o tempo ainda mais intrigante: a teoria da relatividade de Albert Einstein. Essa teoria revelou que o tempo não é absoluto, mas sim relativo à velocidade e à gravidade. Isso significa que o tempo passa de forma diferente para observadores em movimentos relativos e em campos gravitacionais diferentes. Um exemplo clássico disso é o famoso paradoxo dos gêmeos, em que um irmão que viaja pelo espaço a uma velocidade próxima à velocidade da luz envelhece mais lentamente do que o irmão que fica na Terra. Isso nos leva a questionar a própria natureza do tempo e como ele pode ser moldado pelas condições do universo. Existem também duas importantes setas do tempo que merecem destaque: a seta do tempo termodinâmico e a seta do tempo psicológico. A seta do tempo termodinâmico refere-se
a direção em que os sistemas termodinâmicos tendem a evoluir do estado de menor para o de maior entropia, seguindo a segunda lei da termodinâmica. Isso nos diz que, em geral, os sistemas se tornam mais desordenados com o tempo. A seta do tempo psicológico, por outro lado, refere-se à nossa percepção unidirecional do tempo, em que sentimos que o passado está atrás de nós e o futuro está à nossa frente. Isso está relacionado à experiência subjetiva do tempo e à maneira como lembramos e antecipamos eventos. Então podemos ver que o tempo é um conceito verdadeiramente versátil, que transcende várias disciplinas, desde a física até a filosofia e a psicologia. E chegamos ao ponto culminante da nossa jornada sobre a percepção do tempo e suas complexidades. Primeiramente, vamos lembrar por que começamos essa conversa. Queríamos entender por que parece que o tempo passa cada vez mais rápido à medida que envelhecemos. E, para isso, exploramos a teoria intrigante do professor Adrian Bejan, que se baseia em princípios da física e biologia para explicar este fenômeno. Fizemos uma viagem pelo processamento de informações visuais em nosso cérebro e como o envelhecimento afeta esse processo. Ele nos mostrou como as redes de neurônios se tornam mais extensas e complexas, como os sinais elétricos precisam percorrer distâncias maiores e como os danos dos nervos retardam ainda mais esse processo. Tudo isso resulta na percepção de menos quadros por segundo da nossa experiência, fazendo com que o tempo pareça passar mais rápido à medida que envelhecemos. Uma das coisas mais fascinantes que Bejan apontou é que as lembranças vívidas que temos da nossa juventude não são necessariamente mais profundas ou significativas. Elas simplesmente foram processadas em um ritmo mais acelerado, criando uma impressão mais duradoura em nossa memória. Essa teoria é intuitiva e baseada em princípios sólidos da física e da biologia, tornando-se uma explicação convincente para esse fenômeno comum que muitos de nós experimentam. No entanto, é importante ressaltar que a percepção do tempo é um tema complexo e versátil. Existem outras perspectivas e teorias que também merecem consideração. O tempo é um campo de estudo interdisciplinar, que abrange não necessariamente a física e a biologia, mas também a filosofia, a psicologia e muitas outras disciplinas. Então, o que aprendemos com tudo isso? Que o tempo é muito mais do que apenas uma medida de passagem de eventos. Ele é uma dimensão fundamental da nossa realidade, interligada ao espaço e moldada por nossas experiências e percepções. À medida que continuamos explorando as complexidades do universo e da mente humana, lembrem-se de que o tempo é um dos grandes mistérios que continuam a nos desafiar e a nos fascinar. E assim chegamos ao final desta emocionante jornada pela percepção do tempo e suas complexidades. Foi uma verdadeira viagem pelo universo do conhecimento e espero que todos tenham desfrutado tanto quanto eu. Antes de encerrarmos, quero agradecer cada um de vocês que acompanhou este vídeo. A participação de vocês é fundamental para enriquecermos nossa discussão e aprofundarmos nosso entendimento sobre os mistérios que cercam o tempo. Lembrem-se de que o tempo é um dos conceitos mais fundamentais e, ao mesmo tempo, intrigantes que exploramos em nossas vidas. Ele transcende disciplinas, desafia a nossa compreensão e nos leva a questionar a própria natureza da realidade. Mas essa busca pelo entendimento nunca termina. E é isso que torna a exploração do tempo tão emocionante. Há sempre algo novo para descobrir, uma nova perspectiva para considerar e uma nova teoria para explorar. Então continue acompanhando o nosso canal para mais conteúdos fascinantes. Não esqueça de deixar seus comentários, compartilhar suas próprias reflexões sobre o tempo e dar sugestões para futuros vídeos. Mais uma vez, obrigado por estar conosco nessa jornada. Foi um prazer explorar o universo do tempo com todos vocês. Até o próximo vídeo e que seus dias sejam repletos de descobertas e inspiração. Até logo!